Olá, alunos. Rafael Moreno, professor de física. E a ideia é a seguinte: além de professor de física, eu sou concurseiro, tá? E essa videoaula de hoje é sobre uma questão de concurso que eu fiz. E deixa eu mostrar aqui a questão como um todo. Foi questão para perito criminal da Polícia Civil do Amazonas, tá? Da banca FGV. E aí mostra a ideia de dilatação térmica, tá? E aí essa seria considerada uma questão difícil, tá? E aí vou te mostrar o máximo de complicação que esse tipo de pergunta pode te trazer. Peraí que isso aqui tá muito grande. Beleza. Vou te mostrar o máximo de complicação que uma questão desse tipo pode te trazer, mas você vai ver que também não é tão complicado assim, não foge muito do que a gente tem estudado, tá bom? E aí, essa questão tá na lista, né? E aí, parte do princípio que se eu sei fazer, você também pode aprender a fazer, tá? E aí, claro, sem pressão, vamos fazer essa questão seguindo as mesmas ideias da playlist de dilatação linear. Não sei se a playlist é de dilatação linear, eu vou colocar na descrição e aí dá uma olhada lá. Você vai encontrar outras videoaulas resolvendo outros problemas sobre este assunto, tudo bem? Só lembrando, a fórmula de dilatação linear é essa aqui, tá? Então, ΔL, ou seja, a variação de comprimento vai ser comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material, vezes ΔT, tá? Então, isso aqui, dilatação linear. Bora ver como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, costuma cobrar esse tipo de questão. Um arquiteto construiu um deck de madeira em uma encosta para manter o deck na horizontal. Perdão, para manter o deck na horizontal, foi necessário apoiá-lo em duas colunas de tamanhos diferentes. A maior é de aço, cujo coeficiente de dilatação linear é. O coeficiente de dilatação linear, esse alfazinho para o aço, é 12 vezes 10 a menos 6. Não se preocupe com Celsius a menos 1, isso tem mais a ver com análise dimensional. E tem a temperatura ambiente 4,4 metros de comprimento. Se você observar bem, se a gente for analisar a barra de aço, a gente tem essa informação aqui, ó, comprimento inicial, tá? E o coeficiente de dilatação linear do aço, tudo bem? A menor é de alumínio, cujo coeficiente de dilatação, ó, eu vou grifar aqui, tudo que for do aço de azul, tá? O que for de alumínio, eu vou grifar de vermelho, tá bom? Então, olha só, ele diz que a menor é de alumínio, tá? Símbolo químico aqui do alumínio é Al, e ele diz que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. Quando eu passo questão para os meus alunos, eu faço questão de usar esse mesmo valor para o alumínio, tá? Porque é um valor que tu tem do laboratório. Então, toda a barra de alumínio, se for alumínio puro, é claro, vai ter essa característica, tá bom? E a temperatura ambiente é, e tem a temperatura ambiente uma altura H, como mostra a figura, tá? E a figura tá bem aqui, ó. Então ele diz que ó, a menor é de alumínio, e como a gente está usando o vermelho para descrever o alumínio, eu vou pintar aqui de vermelho, tá? Então, essa aqui, ó, é a barra de alumínio, tá? E essa azul aqui, ó, é a de aço, tá? Então, é isso que ele quer que a gente considere. Na tua prova tu ia colorir? Não, porque a prova tem tempo, tá? E, bem, vou lembrar também que vocês não gostam de vídeos muito longos, então eu vou dar uma agilizada no processo. Para que o deck permaneça na horizontal, seja qual for a variação de temperatura, a variação de temperatura é um caractere interessante que está pendente lá na nossa formulinha, né? O comprimento H da altura ou da coluna de alumínio, a temperatura ambiente deve ser. E aí, olha só, filhos, a gente escreveu aqui a formulazinha, só que para as informações do aço, né? Então a gente já analisou aqui as informações do aço. Deixa eu pegar aqui no texto as informações que a gente tem. A gente tem ΔL? Não, a gente não tem ΔL, tá? A gente tem o L0, que é 4,4, é isso? É isso, 4,4, beleza. A gente tem o alfa, que é 12 vezes 10 a menos 6. Eu já te disse algumas vezes que potência de base 10 a gente vai utilizar com frequência. Se tu ainda não entendeu, você deveria fazer uma revisão sobre isso, tá? E o ΔT, a gente não tem essa informação também, tá? A gente não tem essa informação sobre ΔT. Bora fazer o seguinte?
Analisa a fórmula e você vai perceber que faltam duas informações. Se eu for analisar só a barra de aço, ou ele ia ter que me dar mais informações, ou eu ia ficar travado aí, tá? Como eu estou travado, tendo analisado só isso aí, eu vou analisar agora a barra de alumínio, tudo bem? E aí a gente está fazendo alumínio de vermelho, não é isso? Então eu vou fazer aqui, ó. A variação do comprimento, se é de vermelho a gente está falando de alumínio, vai ser comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Professor, o senhor está me enrolando, o senhor está escrevendo a mesma fórmula de novo e eu já entendi. Falei, não, a fórmula serve para organizar as suas ideias, tá? Não economize tempo, escreve as fórmulas e faz com calma, tá? A gente sabe a informação do coeficiente de dilatação linear do alumínio e esse é de zero aqui é o que ele pergunta, tá? Por que esse é de zero que ele pergunta? Ele quer saber o comprimento H, e esse comprimento é justamente o que a gente coloca aí na fórmula, tá? Então a gente não tem essa informação bem aqui, ó, tá? Que é o E de zero. Então, na verdade, eu poderia colocar assim, ó, vai ficar H vezes o alfa, eu já esqueci, 22 vezes 10 a menos 6. Como eu disse, a gente vai usar com muita frequência a potência de base 10, então assimile logo isso, tá? Beleza? Vezes o ΔT. Tá. E aí a gente também não sabe a informação de ΔT. E pior do que no problema anterior, lá, né, do aço, a gente também não sabe o H, não sabe o comprimento inicial, não sabe o ΔL, não sabe o ΔT. E aí o que a gente vai fazer? Bem, você deveria, né, prestar atenção nessa ideia bem aqui, ó. Eu fazia de amarelo, tá? Para que o deck permaneça na horizontal. E aí qual é a ideia? Se a barra de alumínio aumentar em 1 centímetro, né, a de aço tem que aumentar 1 centímetro. Se aumentar 2, aumenta 2 aqui. A ideia é que eles vão crescer na mesma taxa, tá? E como eles estão minimamente próximos, essas duas barras, e a temperatura dele vai depender do ambiente, por exemplo, então se a barra de aço estiver a 30 Celsius, vai estar 30 Celsius a de alumínio também. Se tiver 40, vai estar de 40. Ou seja, as variações térmicas que uma barra sofrer, um pilar, uma coluna sofrer, a outra coluna também vai sofrer, tá bom? Então, primeiro, as variações de comprimento, esses ΔLs aqui, ó, são iguais para as duas barras, tá? Então eu vou escrever isso bem aqui, tá? Então, deixa eu fazer bem aqui. Pronto, centralizei. O que eu acabei de dizer? Então, a ideia é que se a barra de aço aumentar 2 metros, o que é um exagero, vai lá, 2 centímetros, a barra de alumínio também vai aumentar o mesmo tamanho, tá? Então a gente pode dizer que as variações de comprimento vão ser iguais para as duas barras, tá? E aí, como eu estava escrevendo a variação de comprimento para a barra de aço, era 4,4, que é o comprimento inicial, vezes 12 vezes 10 a menos 6, vezes ΔT. Então eu vou escrever bem aqui, ó. Mesma coisa, 4,4 vezes 12 vezes de azul porque é de aço, tá? Vezes 10 a menos 6, perfeito, vezes o ΔT. A gente ainda não resolveu o ΔT, mas pelo menos do jeito que a gente está escrevendo, a gente não tem os dois ΔLs que a gente não sabia, né? E aí já dá uma simplificada. Agora a gente vai colocar as informações sobre o alumínio, tá? E o ΔL para o alumínio era calculado desse jeitinho aqui, ó. H vezes coeficiente de dilatação linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6, vezes ΔT. E aí, filhos, vocês vão poder cortar duas coisinhas escrevendo dessa forma. Primeiro você vai procurar termos que são semelhantes dos dois lados da igualdade, tá? Esse 10 a menos 6 que aparece bem aqui, eu posso cortar com 10 a menos 6 que aparece do outro lado. Ficou um pouquinho mais simples, né? E as variações de temperatura que ambas as colunas vão sofrer serão iguais, elas estão próximas uma da outra. Então eu posso cortar ΔT aqui com ΔT aqui. O que significa? Se aumentar 10 ali na coluna de aço, vai aumentar 10 aqui na coluna de alumínio, tá? Não tem por que ser diferente esses valores. E aí a gente já consegue escrever uma expressão mais simplificada só com os valores que a gente tem, ó. A gente vai ter aqui, ó, 4,4. Tá? E aí eu já vou colocar tudo em preto, porque agora eu simplifiquei a ponto de que você não precisa saber de onde vem cada informação. Eu já substituí tudo com calma e tal.
vezes 22. Pronto, tá? Eu reescrevi tudo que não foi simplificado da linha anterior. Lembrando, minha preocupação aqui, a pergunta lá na questão, ó, é o comprimento H da coluna de alumínio. É exatamente o que a gente está procurando aqui, é exatamente a informação que está pendente, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, 4,4 vezes 12 dividido por 22. Não sei como você faria esse problema. Eu vou mostrar uma forma que talvez você não se sinta muito confortável. Mas nota, temos somente um problema matemático bem aqui. Como você vai fazer é uma escolha sua, tudo bem? Olha só. Se eu tirasse essa vírgula daí, é como se eu tivesse 44. E 44 por 22 dá 2, tá? Então, eu vou evidenciar isso bem aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso escrever aqui, ó, 4,4, ou melhor, eu vou escrever assim, ó. Se eu andar com uma casa com a vírgula, eu posso escrever assim, ó, 44 vezes 10 a menos 1. Pronto, 10 a menos 1. É a mesma coisa que 4,4, tá? Vezes 12, beleza, dividido por 22. Pronto. Tá, e aí vai ficar como isso aqui, ó? 44 por 22, eu sei que vai dar 2, tá? Faz aí na tua calculadora. Eu falei, não, né? 4 dividido por 2 dá 2. Isso aqui vai ter que ser igual a H, tá? Beleza. 2 vezes 12 dá 24. E aí, 24 vezes 10 a menos 1, eu posso só andar com a vírgula de novo. Então, 2,4 metros. Esse é o comprimento inicial da barra de alumínio, tá? E aí, bora dar uma olhada lá para ver se tem resposta. Beleza. 2, marcar de vermelho, né? Barra de alumínio tá em vermelho. E aí, 2,4 metros, tá? E aí, nota, apesar da gente utilizar expressões que são bem simples de serem demonstradas, de serem utilizadas em problemas mais simples, né? São problemas mais diretos. Aqui a gente precisa estabelecer algumas comparações. E aí eu confesso, você precisa ter certo nível de matemática para conseguir estabelecer essas correlações. E ela só vai aparecer depois de certo treino, tudo bem? Questão com cálculos bem simplesinhos, tá? E acredite, é uma questão de alto nível, porque todo mundo que estava fazendo essa prova era professor de física, mas estava lá para testar a gente, tudo bem? Espero que tenha gostado da aula, espero que tenha compreendido tudo. Se você fosse fazer diferente, me diz como você faria, tá? E é isso, grande abraço. Tem uma lista de questões aí na descrição e eu espero que a aula tenha sido proveitosa para você, beleza? Grande abraço, bons estudos e até a próxima, tá?